Fala, escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E esses são os melhores e mais econômicos carros que você vai poder comprar. Aliás, você pode comprar em 2023 com até 50 mil reais. Então, bora logo pro primeiro da lista. Primeiro aqui é um Chevrolet Onix 1.0 2019, 2020 mais ou menos. E vamos falar dos prós que ele tem. Primeiro deles, além de encontrar peça na padaria do tio Zé, ele é extremamente barato de se manter. Então, por favor, não inventa de fazer gambiarra nesse carro. Faz a manutenção direitinho, com peças originais ou de primeira linha, que você vai ter esse carrinho aí pro resto da sua vida. Ele tem uma suspensão bem confortável, os bancos também são com espuma bem macia, que ajuda bastante no conforto. E apesar de ser 1.0 esse motorzinho, ele tem um desempenho relativamente interessante. Agora, evidentemente que você não está a bordo de um Porsche 911, então não espera desse 1.0 um desempenho sufocante, claro. E aí, comentando sobre um ponto negativo desse carro que, para ser bem sincero, é algo relativamente comum nessa categoria de carro, que significa que em outros carros dessa lista isso vai se repetir, são os barulhos internos por conta do acabamento. Não é tudo plástico e conforme você vai passando essas ruas esburacadas, ele vai te acompanhando com aqueles belos ruídos de plástico batendo um no outro. Mas claro, isso é característica dessa categoria, infelizmente. Falando da motorização, ele tem esse 1.0 de 4 cilindros, aspiradinho, flex, claro. E sim, ele utiliza correia dentada, então precisa ficar de olho nisso para fazer a substituição de tempo em tempo. De potência aqui, quando você está abastecido no álcool, no etanol, você vai ter 80 cavalinhos a 6.400 RPMs. Se você tiver na gasolina, vai baixar ali um pouquinho, você vai ter somente 78 cavalos no seu pé. De torque, vai ficar com 9,8 kg de torque no etanol e 9,5 na gasolina. O torque é entregue lá a 5.200 RPMs. Esse motorzinho aqui é bem parrudo, tá? Família 1 da GM, muito conhecido e assim, realmente todos os mecânicos sabem mexer muito bem nesse tipo de motor, nesse motor em específico. Velocidade máxima dele, 167 km por hora e de 0 a 100 em 13,3 segundos. Evidentemente, você não tá nessa lista porque você quer um carro rápido, e sim um carro econômico e com um belo de um custo-benefício, né? Ele vem com um câmbio manual de 6 velocidades, bem interessante. E vamos falar de consumo, que provavelmente é o mais importante aqui para muitos de vocês. Na cidade, ele faz na casa de 8,8 no etanol e na gasolina 12,9. Já na estrada, ele faz na casa dos 10,5 no etanol e 15,3 na gasolina. Com o tanque cheio de etanol, você rodando na cidade, você vai conseguir rodar aí mais ou menos uns 475 km. Se você tiver na gasolina, evidentemente você vai rodar um pouco mais. Você vai rodar mais ou menos com o tanque cheio 697 km mais ou menos até acabar a última gota do tanque. Já na rodovia, você vai conseguir subir aí a média para 567 quilômetros no etanol, então você consegue rodar essa quilometragem com tanque cheio de etanol. Já com tanque cheio de gasolina, você já vai para 826 quilômetros que você consegue rodar com esse tanque cheio. Um detalhe é que essa lista não é um ranking, tá? Então o primeiro não é melhor que o último e nem vice-versa. Como eu disse para você no início desse vídeo, esses são basicamente os melhores carros que você vai poder comprar com até 50 mil reais. E vamos pro segundo aqui, que esse da lista é o mais econômico de todos. Então se você realmente quer economia de combustível, esse daqui é uma ótima opção para você. É um Volkswagen Up 1.0, motorzinho MPI, ali do ano de mais ou menos 2018. E assim como com o Onix, vamos começar aqui falando dos pontos positivos desse carro. Primeiro, um carrinho compacto pra caramba, o que significa que é bem fácil de dirigir e de estacionar. E é um carro considerável esperto, já que ele pesa apenas 920 quilos. Esse carro, se eu não me engano, é o mais leve dessa lista aqui. É um carro muito leve, 920 quilos é um carro extremamente leve. Então, isso acaba fazendo ele ser um carro bem econômico e bem espertinho também. Agora, de ponto negativo, como todo carro, ele tem alguns. E um deles, vamos lá, é que esse carro, ele foi concebido para andar na cidade. Mas isso não significa que ele não encara bem uma viagenzinha. Mas já vai sabendo que o foco desse carro não é oferecer um bom conforto, ele não é um Bentley Continental. O painel dele é bem basicão e a suspensão dele é relativamente dura, principalmente a dianteira costuma dar umas pancadas secas e tem bastante reclamação dos donos referente a essas pancadas secas. Além, evidentemente, da altura do solo não ser muito grande, então você precisa ficar de olho para não dar uma catadinha na frente. Motorização aqui, já entramos numa motorização um pouco mais moderna, né? Ele é 1.0 apenas de 3 cilindros, porém ele ainda continua, assim como o Onix, utilizando aqui correia dentada, então você precisa sim ficar de olho nisso. É um motor que
que vai te render aí 82 cavalos, 2 cavalinhos a mais no etanol do que o Onix e 75 cavalos na gasolina. Já de torque, ele entrega mais torque do que o Onix, levando em consideração ainda mais que ele é mais leve do que o Onix, então por isso que ele anda muito bem. Ele te entrega 10,4 kg de torque no etanol, 9,7 na gasolina e entrega isso bem cedo, 3.000 RPMs. Ele faz o 0 a 100 em 12,6 segundos e a velocidade máxima dele é de 163 km por hora. Agora, evidentemente, falando do consumo na cidade, você vai conseguir fazer no etanol 9,6 km por litro, mais ou menos, e na gasolina 14,2 km por litro. Já na rodovia, você vai aumentar esse consumo aí no etanol, aumentar não, você vai diminuir na verdade esse consumo, porque você vai conseguir rodar 10,6 km por litro no etanol, e na gasolina você vai conseguir 15,3 km por litro. Então realmente é um carro muito econômico. Se você tem um Up 1.0, deixa aí nos comentários se esses dados são verídicos, lembrando que todos esses dados que eu te passo são dados do Inmetro, então evidentemente que isso pode variar inclusive de acordo com a cidade que você mora. Se ela tem mais morro, o consumo vai ser um pouquinho mais alto, normal. Agora, a autonomia, quanto você consegue rodar quando você está com um tanque cheio de etanol na cidade? Bom, você vai rodar mais ou menos aí 480 km. Já na gasolina, você vai rodar 710 km, isso na cidade, com um tanque cheio de gasolina. Na rodovia, ele vai conseguir rodar 530 km se você tiver abastecido no etanol e 765 km se você tiver com gasolina no tanque. Tá gostando das informações? Então não deixa de se inscrever aí no canal e dar aquele like, porque a gente sempre posta vídeos nessa pegada aqui pra você. Vamos lá pro próximo da lista, que é um Ford Ka, motor 1.0, ali mais ou menos 2020. Vamos lá, pontos positivos desse carro é a posição de dirigir, que é muito gostosinha. Eu já fiz viagem de mais de 500 km e literalmente eu não cansei nada. A direção dele é muito levinha e é bem direitinha. O câmbio, então, é uma teteia, muito gostoso de trocar de marcha. Falando de interior, sim, ele tem plástico pra caramba, mas são muito bem encaixados e não costuma fazer tanto barulho como os outros carros aqui dessa lista. Então, ponto muito positivo aí. E uma coisa aqui, tá, é pra quem tem medo de ter um Ford na garagem, justamente porque a Ford vazou do país, fique em paz que ele é bem de boa de manter, afinal de contas ele vendeu bem, né? Agora um detalhe aqui que não entra nem como prós, nem como contra, mas talvez você acabe estranhando, tá? Como todo carro com motor 3 cilindros, assim como o Up que eu falei anteriormente, o motorzinho treme bem, então se você abre o capô ali e olhar pro motor, parece que o bichinho vai bater asa e voar, mas nada que chega a gerar desconforto para quem tá lá na cabine. Ele treme um pouquinho mais por conta da ordem de combustão, mas fica tranquilo que não é nenhum defeito. Agora, pontos negativos é que algumas peças podem ser um pouquinho mais caras do que de alguns outros carros aqui dessa lista, mas de um modo geral ele é bem simples de manter e não dá susto em ninguém. O porta-malas é daquele jeito, né? Então não cabe nem uma garrafa de 2 litros. Mas ele é um hatch, então você precisa entender isso. Motorização aqui, como eu já falei para vocês, né? Um 1.0 de 3 cilindros. Também utiliza correia dentada e aqui ele já rende números bem interessantes desse 1.0, tá? Ele rende 85 cavalos no etanol, 80 na gasolina, 10,7 kg de torque no etanol e 10,2 na gasolina, 3.500 RPMs, carrinho bem esperto. E o câmbio dele é um manual de 5 velocidades. 0 a 100 faz em 14,8 segundos e a velocidade máxima é de 166 km por hora. Agora, falando de economia de combustível, você consegue fazer na cidade com etanol na casa dos 9,3 km por litro, na gasolina na casa dos 13,3 km por litro. Já na estrada, você vai conseguir fazer no etanol 10,8 km por litro mais ou menos, na gasolina 15,6 km por litro. A autonomia total do tanque na cidade, com etanol, você vai conseguir rodar aí mais ou menos 474 km, na gasolina 678 km. Na estrada, tanque cheio de etanol, 551 km você vai conseguir rodar mais ou menos. E sim, quase 800 km na gasolina, tá? Ele vai para 796 km. Então dá uma diferença bem grande do consumo desse carro entre a cidade e a estrada. Evidentemente que esse carro aqui não podia faltar na lista, que é o Fiat Uno. Agora a gente está falando de um carro mais ou menos 2020, 2021, e esse aqui é outro carro que
literalmente passou por uma dietinha rigorosa e conseguiu pesar somente 955 quilos, então é um carro bem leve. A suspensão dele é muito bem calibrada para suavidade, então é um carrinho com uma suspensão bem macia. A manutenção, né, eu vou comentar aqui, mas eu tenho certeza absoluta que você já sabe, mas para ressaltar aqui, é muito barata e muito simples. Qualquer problema no meio da estrada, você consegue resolver o problema com um pedaço de arame. Sem contar que tem que ser muito anta para conseguir quebrar esse carro. Agora, de pontos negativos, né? O câmbio é o clássico da Fiat, então ele é borrachudo, ele não é tão prazeroso de dirigir. É contras para alguns e, na verdade, irrelevante para outros. E outro ponto, ainda falando sobre o câmbio, é que se tivesse uma sexta marcha seria perfeito para quem precisa pegar uma estradinha ocasionalmente. Mas vamos lá falar de motorização. Aqui é um motor famoso, né? O Fire 1.0, esse aqui já tem 4 cilindros e utiliza também correia dentada, assim como os outros. Ele te gera 75 cavalinhos no etanol, 73 na gasolina e 9,9 kg de torque no etanol e 9,5 na gasolina. E falando de desempenho aqui, por ser um carro leve, ele faz um 0 a 100 até que num número interessante, 13,8, e a velocidade máxima aqui de 153 km por hora. O consumo aqui na cidade, você vai conseguir fazer na casa dos 8 km por litro aí no etanol, 11,6 na gasolina. Já na estrada, ele vai conseguir fazer na casa dos 9,4 no etanol, 13,4 na gasolina. Na estrada não chega a ser tão econômico como os outros carros, na cidade tem um consumo razoável. A autonomia aqui, ele se difere bastante dos outros aqui dessa lista, tá? Na cidade, você consegue com um tanque cheio de etanol rodar na casa dos 384 km e na gasolina 557 km. Na rodovia, com tanque cheio, você consegue rodar mais ou menos 451 km no etanol e 643 na gasolina. Então o senso comum de muita gente pegar o Uno porque acha que é o carro mais econômico de todos, não é bem assim. A manutenção dele realmente é muito barata, mas falando de consumo de combustível, tem muitos carros aí que fazem um consumo mais interessante do que o dele. E esse aqui, evidentemente, que não podia faltar, e esse eu posso falar com propriedade, porque eu tenho há um bom tempo na garagem, no Brasil, evidentemente, que é um Honda Fit 1.4, ali mais ou menos 2013, 2014, basicamente o de terceira geração, né? E por eu ter esse carro, no que não falta é vídeo desse carro aqui no canal. Então, se você tem interesse em comprar esse carro, eu vou te deixar o link de todos os vídeos que eu fiz com ele aqui no comentário fixado abaixo do vídeo. Tem vídeo aqui, inclusive, falando diferença por diferença entre cada uma das versões desse carro, para você ter certeza que a versão que você vai pegar dele é a perfeita, é a ideal para você. Mas vamos lá, pontos positivos desse carro. Evidentemente, o mais importante aqui é que o carro é um Panzer. Ele não vai te deixar na mão de jeito nenhum. Se deixar um dia é porque os antigos proprietários, ou até mesmo você, para ser bem sincero, tá tratando ele como se fosse um burro de carga e não tá dando a manutenção direitinho. Porque esse carro realmente aguenta um baita desaforo sem pedir para sair. Sim, robustez é o ponto principal desse carro, mas outra coisa que chama muita atenção nele é a revenda. Simplesmente ela é telepática, cara. Antes de você anunciar o carro, você já consegue vender ele. Você já pensou em anunciar, você vai pra garagem, ele já não tá mais na sua garagem. Porque realmente ele é muito bom de revenda. Agora, de pontos negativos, como todo carro, né? É que, inclusive é o que eu tenho no Brasil, é um automático. E não que o automático beba igual um Opala, claro, mas ele é indiscutivelmente mais gastão do que o manual. Assim como na maioria dos carros, né? Mas no caso dele, a diferença é um pouquinho mais relevante, é um pouquinho mais notada. Então, se você realmente faz questão de cada gota de combustível, vai no manualzinho que você vai se impressionar muito com esse carro. Outra coisa que você também vai se impressionar, mas dessa vez agora negativamente, é a questão da suspensão. Pensa num carrinho duro, você sente cada imperfeição e se passar por uma rua esburacada, prepara a coluna, você vai balançar igual um cabrito. Motorização aqui, como eu falei para vocês, é 1.4, na verdade eles divulgam como 1.4, mas de fato é 1.3, tá? Mas ele tem 4 cilindros. Um detalhe é que ele trabalha com corrente de comando, ele não tem correia dentada como nos outros. Porém, por outro lado, os tuchos dele são mecânicos, então você precisa periodicamente regular os tuchos. Mas olha só, esse 1.3 aí, vamos falar de 1.4 basicamente, né? Porque como ele é vendido, esse 1.4 aí ele tem 101 cavalos.
no etanol, 100 na gasolina e 13 kg de torque, seja no etanol ou seja na gasolina. E aqui o desempenho dele é de 13 segundos de 0 a 100 e a velocidade máxima de 177 km por hora. Agora, de consumo, vamos lá. Na cidade, etanol vai fazer na casa dos 8,1 km por litro. Para ser bem sincero, talvez até um pouquinho mais. Na gasolina, 11,8 km por litro. Eu dificilmente utilizava gasolina no meu, então, mas fica aí realmente nessa casa, dependendo de onde você mora, você pode fazer até um pouquinho mais. Já na rodovia, você consegue fazer na casa dos 9,2 km por litro no etanol e 13,3 na gasolina. Aí sim, na gasolina, na estrada você consegue fazer consideravelmente mais do que isso, tá? Chegando a uns 15 km por litro tranquilamente. Autonomia, o tanque desse carro não é dos maiores, inclusive na geração seguinte eles aumentaram, né? Então a autonomia dele não chama tanta atenção. Provavelmente você utiliza ele na cidade e no etanol, isso pode te aborrecer um pouquinho porque você vai ter que parar constantemente no posto. Vamos lá, tanque cheio de etanol, na cidade você vai conseguir rodar mais ou menos 381 km até ter que abastecer de novo. E na gasolina, 555 km. Na rodovia, você vai conseguir fazer mais. No etanol, vai conseguir rodar aí uns 432 km. Na gasolina, uns 625 km, mais ou menos. Um outro carro muito chamativo, muito interessante é o Hyundai, nesse caso HB20 1.0, ali mais ou menos de 2017. Os pontos positivos desse carro é que esse carro tem uma manutenção extremamente acessível e é um baita carrinho ajeitadinho, muito bonito, tanto por fora como por dentro. O câmbio dele é uma delícia, super firminho, direitinho e a direção é extremamente leve, agrada todo mundo. Agora, de pontos negativos, a suspensão do bicho é relativamente dura, infelizmente é um carro bem visado. Não que os outros dessa lista não sejam, né? Mas o que faz com que o seguro dele seja um pouquinho mais caro. O motor aqui é 1.0, também tem somente 3 cilindros, como alguns outros carros aqui dessa lista. Tem corrente de comando, não utiliza correia dentada e ele rende nesse 1.0 80 cavalos no etanol, 75 na gasolina e 10,2 kg de torque no etanol, 9,4 na gasolina, com um câmbiozinho manual de 5 velocidades. 0 a 100 aqui, 14,6 segundos. Manquinho, né? Velocidade máxima, 161 km por hora. Consumo, na cidade, com etanol, na casa ali dos 8,5 km. Na gasolina, 12,5 km por litro. Na estrada, você consegue no etanol fazer na casa ali dos 9,9, 10 km por litro. Na gasolina, 14,1 km por litro mais ou menos. Autonomia, na cidade, no etanol, 425 km. Na gasolina, 625 km. Na rodovia, no etanol, 495 km, na gasolina, 705 km. E vamos chegar agora no segundo mais econômico aqui dessa lista, tá? Que é o Renault Sandero 1.0, ali mais ou menos 2019. Tá aí um produtinho para uso diário. Uma coisa muito boa nesse carro é o espaço interno, tá? A suspensão, inclusive, também é bem robusta e bem confortável. Tem uns pangaré aí bem conceituoso com a marca, mas geralmente são pessoas que de fato não conhecem o produto ou tiveram uma única má experiência negativa e já julgou todo o produto da marca como sendo um mico, que não é verdade. Pontos negativos aqui, entre os carros dessa lista, esse é de fato o que tem um acabamento mais rústico, para não dizer em outras palavras o pior. Realmente tem muito plástico, como todos os outros aqui, porém os outros conseguem dar uma tapeada e dar uma disfarçada na qualidade, mas a Renault não estava nem aí mesmo, lançou o plástico duro, sem firula e boas. Funciona? Funciona, mas a solução de alguns outros produtos entrega uma experiência um pouquinho melhor com o mesmo tipo de material. Bastou só um cuidado a mais. O motor aqui também é um 3 cilindros, 1.0, utiliza corrente de comando, não é correia dentada e te entrega 82 cavalos no etanol, 79 na gasolina, 10,5 kgfm de torque no etanol, 10,2 na gasolina e a transmissão aqui é uma manualzinha de 5 velocidades. Velocidade máxima aqui, 163 km por hora e faz de 0 a 100 na casa aí dos 13 segundos. O consumo na cidade,
Etanol, 9,6 km por litro, 9,5 mais ou menos. Na gasolina, 14,2 km por litro. Muito interessante. Na estrada, ele consegue fazer 9,6 km por litro no etanol, 14,2 na gasolina. Ou seja, na cidade ele faz números bem interessantes, mas se você quer um carro para pegar a estrada, definitivamente esse carro aqui não faz um consumo interessante na rodovia. Autonomia aqui no etanol, cidade, 475 km. 710 km se você tiver com tanque cheio de gasolina. E na estrada, no etanol, na casa dos 480 km. Já na gasolina, 705, ou seja, faz menos do que na cidade. Então, realmente, de fato, ele não se destaca quando o assunto é estrada. Outro carro aqui que eu acho que é muito interessante para você é o Toyota Etios 1.3, ali mais ou menos 2017. Ele é um outro carrinho bem leve, ele tem só 945 kg e por isso é, assim como o Up, um carrinho bem esperto. É mais feio que bater na mãe com chinela, mas em compensação é um carro que não deixa na mão e sim, é um baita de um tanque de guerra. O espaço interno dele, inclusive, é muito bem distribuído, assim como do Honda Fit. Contras aqui, você precisa ficar esperto para não bater a frente ali em valetas e lombadas, e o painel central ali divide opiniões, mas na maioria dos casos não agrada muito, além de ser bem comum sobre os plásticos internos ali ter bastante bateção, então tem que ficar de olho. É um carro aqui que raramente dá manutenção, isso não tem como negar, mas as peças, quando dá algum problema, costuma ser um pouquinho mais caro do que os outros aqui da lista, equivalente ali quase como um Honda Fit mesmo. Acredito que em algumas coisas o Honda Fit vai ser um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato. Outra coisa aqui que pode incomodar uns e ser de fato irrelevante para outros é que eu sou um deles, eu realmente acho isso um pecado, é que não tem travamento automático das portas, então você tem que travar ali manualmente quando você está com o carro em movimento. O motor aqui é um 1.3 com 4 cilindros e utiliza sim corrente de comando, não utiliza correia dentada. Ele te entrega no etanol 98 cavalos, na gasolina 88 cavalos e no etanol você consegue ter 13,1 kg de torque no seu pé, já na gasolina 12,5 kg de torque. O câmbiozinho manual aqui já tem 6 marchas, diferente do automático desse carro que tem 4 marchas só. E de desempenho aqui, o carrinho bem interessante mesmo, tá? Faz na casa dos 11,8 de 0 a 100 e velocidade máxima de 170 km por hora. Agora, de consumo, na cidade, você vai fazer na casa dos 8,6 km por litro quando tá com etanol no tanque e na gasolina consegue fazer na casa dos 12,6. No consumo rodoviário aí, no consumo na estrada, você vai fazer na casa dos 9,8, 10 km no etanol, na gasolina 14,2. Autonomia total, com tanque cheio de etanol, na cidade você vai conseguir rodar ali mais ou menos 387 km, com gasolina você vai conseguir na cidade rodar mais ou menos 567 km. Na rodovia, na estrada, vai conseguir com etanol rodar mais ou menos 441 km e na gasolina 639 km. E aí, o que vocês acharam dos carros dessa lista? Se você tiver alguma outra sugestão, evidentemente deixa aí nos comentários. E basicamente é isso. Te esperamos nos próximos vídeos. Abraço forte e valeu!